Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Saudade de todos, nós estamos aqui no Encontro com a Palavra de Deus em Família. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021 e este é o nosso grupo de São Paulo, onde temos aqui familiares, amigos e também temos a oportunidade de compartilhar com todos aqueles que quiserem assistir através do YouTube. A gente está tentando fazer o melhor que pode para compartilhar a palavra de Deus, para que ela traga mudanças significativas na vida de cada um dos amados. Antes de começar o estudo de hoje, eu gostaria de ler um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Se você puder, abra a Bíblia comigo, Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do verso 19 até o verso 25. Se quiserem, pode dar uma pausa no vídeo, abram a Bíblia, depois podem continuar a ouvir. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? O que Tiago está dizendo aqui, amados? Ele está dizendo o seguinte, que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. E o homem deve se despojar, ou seja, se despir de toda impureza e acúmulo de maldade. Ao longo da vida nós fomos acumulando uma série de maldades, uma série de erros, uma série de pecados. E nós precisamos nos despir disto, nos despojar disto. E então acolher com mansidão a palavra de Deus que foi pregada a nós. Amados, quando nós ouvimos a palavra e não praticamos, é semelhante ao fato de nós olharmos para o espelho e nos contemplarmos ali. Veja, quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo melhorar quem eu sou. Eu preciso ser imitador de Cristo, através da palavra que Ele ministrou a nós. Assim como o apóstolo Paulo também dizia, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, na medida em que nós lemos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados à semelhança de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Um outro versículo que eu gostaria de ler agora mais como um alerta para nós nesse dia de hoje, está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 15, que nós já estudamos também e que precedeu uma explicação de Jesus Cristo a uma parábola que ele havia contado do semeador, que na verdade deveria ser muito mais uma parábola a respeito dos solos do que propriamente daquele que semeou a palavra, que foi ele próprio. Diz assim em Mateus, capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados ou por mim salvos. Amados, vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que será hoje compartilhada com os irmãos. Paizinho, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que o nosso coração compreenda aquilo que o Senhor tem ministrado para nós, aquele que é o motivo para o qual a Tua palavra foi escrita, foi inspirada pelo Teu Santo Espírito e foi registrada através de homens separados por Ti, para que nós hoje pudéssemos saber aquilo que é da Tua vontade, que é aquilo que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos amados. Paizinho, prepara então, portanto, a Tua santa semente e prepara o nosso coração para recebê-la, e que ela produza frutos para a eternidade, Paizinho. Abençoa cada amado que ouve este estudo e devocional e ajuda-nos na compreensão e no caminhar, para que possamos então não ser como aquele que olha no próprio espelho e contempla a própria imagem, mas que nós busquemos, ó Senhor, na Tua palavra, sermos transformados à imagem e semelhança do Teu amado Filho Jesus Cristo, através de quem temos a redenção e a salvação. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, hoje o tema que eu tenho para compartilhar com vocês vai tratar de 6 coisas. 3 delas são os nossos inimigos. Então, os inimigos do cristão, os inimigos dos filhos de Deus. E os outros 3 são as armas que o Senhor nos deu, chamada armadura de Deus. Então vamos aprender com o Senhor e por Sua palavra o que devemos cuidar, termos, portanto, então uma atenção, isto é, uma exortação de Deus para conosco, e também como o Senhor nos traz a saída, a maneira de nós evitarmos estes perigos, tá bom? Então, o primeiro deles, nós vamos tratar aqui dos 3 inimigos do ser humano. E um deles, amados, é o mundo. Então, vamos abrir, por favor, a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amados, aqui nós temos uma menção, na verdade, dos 3 inimigos. E o primeiro deles, como eu disse, é o mundo. E nós vamos perceber aqui, então, portanto, no versículo 4. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo
constitui inimigo de Deus. Portanto, o mundo é o nosso primeiro inimigo, nosso primeiro adversário. E por que o mundo é o nosso inimigo? Porque o mundo, que hoje é governado pelo diabo, por Satanás, nos oferece muitas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E quando nós nos achegamos ao mundo, nós contrariamos a vontade do Pai. Portanto, nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós nos voltamos para o mundo, que é o mundo de pecados. É esse sistema de coisas que hoje desagradam a Deus. Coisas que fazem parte do mundo, nós podemos, por exemplo, notar lá em Gálatas, no capítulo 5, que diz ali sobre as obras da carne. Perdão, Gálatas, nós vamos ver isso no capítulo 5 mesmo, versículos 16. Vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai dar algumas obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, estas, amados, não encerram todas as obras da carne, mas elas servem aqui como uma referência. Então, tudo que é semelhante a isso, e aí o apóstolo Paulo conclui, que a respeito destas coisas, como ele já havia declarado em outros momentos, e preveniu os cristãos que não herdariam o reino de Deus os que tais coisas praticassem. Então vejam que nós temos aqui as coisas que o mundo nos oferece. Agora, vem um segundo inimigo, que nós vimos aqui também no capítulo 4 de Tiago, da carta de Tiago, que é a carne, que é a nossa essência humana. E aí ele vai dizer isso aqui lá no versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que existem entre vocês, senão dos prazeres que lutam na nossa carne? Então veja que o mundo oferece aquilo que a nossa essência humana deseja. Então, a nossa essência humana é o nosso próprio segundo inimigo. Nós desejamos aquilo que o mundo oferece e por isso nós precisamos lutar contra essa essência humana que deseja aquilo que o mundo oferece. E como nós fazemos isso? Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, que é santa e que vai nos moldando, nos transformando à imagem de Cristo Jesus. Amém? E aí então vem o terceiro inimigo, que é o diabo, e que aqui no texto de Tiago, capítulo 4, vai aparecer no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, então, qual é o papel do diabo, então, nesses três inimigos, Veja, o mundo oferece aquilo que desagrada a Deus, a nossa essência humana deseja aquilo que o mundo oferece, e o diabo provoca o encontro entre as duas coisas. O diabo, sabendo qual é a fraqueza de cada um de nós, porque ele está ao derredor e ele está procurando alguém para devorar, como diz a palavra de Deus,
e o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então ele vai olhar os pontos fracos de cada um e vai provocar o encontro entre o que o mundo oferece e o que a nossa essência deseja. Este é o papel dele. E o nosso é lutar contra isto em espírito. Por quê? Porque o espírito, o nosso espírito, ele luta contra a nossa natureza carnal. Deus enviou o seu Espírito Santo para dentro de nós, para nos ajudar nesta luta. Mas é nosso papel resistir. Assim como Deus disse a Caim, lá no livro de Gênesis, quando Caim estava com um desejo no coração de matar o seu irmão Abel, por inveja, por raiva, Deus falou para Caim, Caim, eis que o pecado está à porta e ele é contra você, cabe a você resistir. Então, veja que Deus nos dá um livre arbítrio de tomar a decisão, mas por amor ele nos adverte. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Então, o mundo, a carne e o diabo são os nossos inimigos. E o que esses inimigos fazem? Eles nos levam à morte espiritual, à morte eterna, à condenação. Por isso são os nossos inimigos. Mas Deus não nos deixou órfãos. Primeiro, ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, que estava com ele desde a fundação do mundo e é coeterno, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. Esse é um mistério que existe de eternidade a eternidade. Mas o Pai enviou o seu Filho ao mundo para que ele pudesse, então, nos ensinar pessoalmente, provando por todos os seus sinais que ele era Deus, e então que nós pudéssemos crer em suas palavras. Ele venceu o pecado, ou seja, ele viveu uma vida santa, não escorregou em nenhuma vírgula da lei, que é perfeita, é santa e é boa, que Deus havia dado, e que nenhum ser humano era capaz de vencer. Por isso, o pecado sempre operou em nós, seres humanos. Por quê? Porque pelo pecado vem a morte. Então Jesus vem vencer a morte por nós e ressuscita. E ele também faz mais do que isso. Ele paga por cada um dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então ele veio também se oferecer como sacrifício, como Cordeiro de Deus, para pagamento de todos os nossos pecados. E aí então pudéssemos ser justificados e santos, limpos, para que nós pudéssemos então entrar na presença de Deus e no seu reino eterno. Só que a partir do momento em que ele nos santifica por sua obra redentora, agora passa para nós uma responsabilidade, que é também de nós continuarmos a nos santificar. Aí é um processo que não vai acabar enquanto estivermos na carne, nessa essência humana, que é imperfeita, é corrupta ou corruptível, mas ela vai terminar na glorificação. Então, quando Jesus vier pela segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão revestidos de um corpo glorificado, incorruptível, imortal. Ou aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, então será também transformado em um corpo glorificado. Então, só para a gente entender um pouquinho a obra de Jesus Cristo na nossa vida. E Deus nos dá aqui então 3 armas, amados, e elas vão nos revelar como lutar contra esses 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Então, por favor, abra comigo a Bíblia no capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Amém? Diz assim:
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra o nosso próximo, contra o ser humano, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou seja, contra Satanás e os seus anjos caídos, que foram expulsos do paraíso e hoje estão aqui na terra e lutam contra nós e quer nos destruir, nos afastar da presença de Deus. Verso 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, todos os separados, todos os cristãos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, ou seja, com coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amado, Deus nos chama para pregar o Evangelho e pregá-lo com coragem, com intrepidez, como nos cumpre fazer. O apóstolo Paulo estava aqui dizendo que ele era um embaixador de Cristo aqui na terra, ou seja, um representante do reino de Deus para pregar o Evangelho em cadeias, ou seja, ele fazia isso mesmo sendo perseguido, sendo preso, assim como ele estava neste momento em que ele escreveu a carta aos Efésios. Amém? Mas, olhando aqui para esse texto, do versículo 10 ao versículo 20, nós notamos aqui o que é essa armadura de Deus. Interessante nós pensarmos que o apóstolo, ele usa algo que era muito conhecido daquele povo. Ele fala sobre a armadura. E nós, ou melhor, eles viam, né? Nós vemos hoje em imagens, né, em figuras, a armadura que os romanos utilizavam, que constava lá, consistia, melhor dizendo, de um capacete, de uma armadura toda de metal, né, que protegia das lanças, das espadas, né, do inimigo. Então, se nós pensarmos, se essa armadura ela não for bem fechada, bem protegida, tiver uma brecha, a espada do inimigo poderia entrar e matar o soldado. Uma lança poderia entrar. Então nós precisamos ter essa armadura como um todo. E ela nos é revelada pelo apóstolo Paulo em 3 coisas. E a primeira delas que nós vemos aqui é a fé. Então nós vamos ver aqui que no versículo 16 que nós devemos embraçar o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A fé, amados, é uma das armaduras de Deus. É uma das nossas armas para lutarmos contra o mundo, contra a nossa natureza humana e contra as ciladas do diabo. Sem fé, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, é impossível agradar a Deus. E a fé, como disse Paulo, ela vem através do ouvir a palavra, e a palavra de Cristo.
Então, quanto mais nós lemos e mais ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé se fortalece. Então, fé é a primeira das armaduras de Deus. A segunda delas, que nós vemos aqui, é a oração, que Paulo vai falar ali na sequência, né? No versículo 18, com toda a oração e súplica. Nós precisamos tomar, então, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. E essa palavra deve vir com toda a oração e súplica, orando no Espírito. Então veja que oração também é algo importante para a vida de um cristão. Jesus era um homem de oração. Ele passava noites orando no monte, sozinho, afastado de tudo, para que ninguém interrompesse aquele momento de intimidade dele com o Pai. Amados, é tão gostoso, às vezes dá uma preguiça, mas quando a gente está orando de madrugada, eu, por exemplo, acordei essa noite às 3 da manhã e fui orar, né? A hora que o relógio despertou, deu uma vontade de desligá-lo e voltar a dormir. Mas aí a gente resiste, levanta, porque sabe que é bom e que depois vai ser gratificante. Depois que a gente começa e vai orando e vai conversando com Deus, vai abrindo o nosso coração, vai agradecendo, vai pedindo as coisas para Deus, porque é fato, Deus é nosso Pai e a gente precisa sim pedir. O sim ou o não cabe a Ele, mas nós podemos, como filhos, pedir ao nosso Pai aquilo que necessitamos. E precisamos também saber o que pedir. E quem nos ajuda a orar como convém é o Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus lá em Romanos diz isso, né? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas orações porque nós não sabemos pedir como convém. E diz que ele ora conosco e intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, imagina, né? Ele deve ouvir a gente pedir as coisas e aí ele fica, meu Deus, eu não acredito que você está pedindo um negócio desse. E ele, Senhor, perdoa, né? Então é assim que ele intercede por nós. Então, oração, amados, faz parte da armadura de Deus. E como eu disse aqui mesmo, nós vimos que a espada de Deus, ou a espada do Espírito Santo, Deus, é a palavra. E aqui mesmo nós vamos ver, né, que nós devemos nos revestir de toda a armadura, e ele vai falar no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é preparar o Evangelho? É ler, é meditar nele, é compreendê-lo. Então a gente faz isso orando ao Espírito Santo para que ele nos revele o verdadeiro significado daquilo, né? Então, amados, veja que aqui nós temos a compreensão de que para lutar contra o mundo, contra a nossa essência e contra as ciladas do diabo, nós precisamos de 3 coisas. Precisamos de palavra, de fé e de oração. A grande pergunta aqui, meus amados, é: em que medida você tem cada uma dessas 3 armas? Cada uma dessas armaduras de Deus? Porque se faltar algo, é como se nós tivéssemos uma armadura vulnerável por onde o inimigo pode nos atingir. Então nós precisamos ter em equilíbrio essas 3 coisas. Busque, amado, palavra. A palavra de Deus é a nossa arma. É através dela que nós somos santificados. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus dizendo aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, se nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, nós vamos sendo limpos por ela, desde que nós a pratiquemos.
Porque a palavra é isso, a palavra ela precisa ser praticada, como nós vimos no início do nosso encontro de hoje. E quando Jesus ora ao Pai pelos discípulos e também por nós, porque ele vai dizer lá, né, que ele não orava apenas pelos seus discípulos, mas por todos aqueles que viessem a crer nele pela palavra dos discípulos, pela palavra dos apóstolos, que hoje está registrado aqui no Novo Testamento. Portanto, é para nós também, amados. Ele vai dizer lá no versículo 17, do capítulo 17 de João, santifica-os, orando a Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, qual tem sido a tua verdade? É a palavra que você ouve na religião que você pratica? É a palavra do homem que se colocou no lugar de Deus e mudou a lei de Deus e que vem fazendo coisas que contrariam a sua vontade? Ou é a palavra de Deus? Jesus está dizendo aqui, amados, ao Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, para nós sermos santificados, sermos feitos santos, separados para Deus, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Porque Jesus diz, a sua palavra é a verdade. Amados, não existe outra fonte que seja autorizada por Deus para falar da palavra dele, senão a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra verdadeira de Deus, é a palavra inerrante de Deus, autorizada por Ele. Nós precisamos nos fortalecer nela. Para quê? Para que o inimigo não nos engane. Porque nós e todos que hoje desconhecem a Deus, foram enganados pelas ciladas do diabo. E por isso, nós não conseguimos nos santificar. O processo de santificação não acontece. Nós lemos a palavra e nada muda em nossa vida. Não há transformação. Por que não há transformação? Porque está faltando algo. Ou falta a palavra, ou falta a fé. E a fé leva à obediência, ou falta a oração. Amado, dedique um tempo de intimidade com o Pai. Como Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta. Entrar no quarto e fechar a porta pode ser entendido no sentido literal, não tem problema, mas tinha um significado mais profundo. A palavra, só para relembrar, tameion, utilizado ali no capítulo 6 de Mateus, significa o quarto de bagunça, o quarto escuro. Então, quando nós entramos no nosso quarto escuro, nós estamos entrando no coração, onde somente nós e Deus têm acesso. Só Deus conhece o nosso coração e a nossa mente, amados. E nós podemos entrar ali e suplicar, clamar a Deus que nos ajude a limpar aquele quarto de bagunça. Aquele quarto que acumulou sujeiras, imundícias e pecados ao longo da vida, até que nós tivéssemos pleno conhecimento da verdade. E agora, então, por amor e por fé em Jesus Cristo, nós nos dispomos a obedecê-lo, a fazê-lo Senhor da nossa vida. E não mais, então, estamos sujeitos ao diabo, a quem nós servíamos antes, na carne, mas agora nós servimos a Deus no Espírito. Amém, amados? A palavra de Deus, ela tem um poder, ela é viva. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e separar juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Na medida em que nós lemos, amados, a palavra vai nos revelando
olha onde você está errando. E aí então a gente começa, por amor a Deus e por ter Ele como Senhor, nós vamos então obedecendo e não mais fazendo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Amém? Bom, amados, que nós tenhamos então essa consciência, estejamos vigilantes acerca desses inimigos e saibamos usar as armas de Deus. Que nós possamos então equilibrar palavra, fé e oração no nosso dia a dia. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que o amor de Deus continue a promover em vocês uma transformação. Que a palavra, ela não seja vazia, mas ela encontre aí um coração, que é uma terra fértil e produza muitos frutos. Frutos para a eternidade, amados. Que nós não sejamos apenas servos do Senhor e não o confessemos apenas de boca. Como dizia o profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E Jesus ainda vai dizer que nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino de meu Pai, mas aqueles que fazem a sua vontade. Então, amados, não nos deixemos enganar pela astúcia do inimigo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Que nós possamos caminhar em retidão, em sinceridade de coração, mesmo sendo imperfeitos, mas com um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial e fomos chamados por Deus para sermos aqui na terra embaixadores dele, representantes dele. E precisamos representá-lo de modo a mostrar o amor que ele tem também por nós. Como? Amando o nosso próximo, como ele nos amou. Perdoando o nosso próximo, como ele nos perdoou. Os nossos bons frutos não serão por eles que seremos salvos, mas eles revelam a nossa salvação. As nossas boas atitudes, as nossas boas palavras mostram de quem nós somos filhos. Do Senhor nosso Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos, saudade de vocês e nos encontramos no próximo encontro com a Palavra de Deus em família, se o Senhor permitir. Então que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo Deus esteja conosco e conosco permaneça até a sua volta, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém.